6 maneiras como os demônios entram e como proteger sua família desses espíritos. Muitas pessoas têm perguntado como os espíritos malignos entram numa família. É importante saber que o diabo é um estrategista. Ele escolhe o momento mais fraco e o local mais vulnerável para atacar. Nesse vídeo vamos descrever de forma simples 6 exemplos de momentos ou lugares de fraqueza nos quais esses espíritos conseguem acesso às pessoas. Número 1. Choque emocional ou pressão emocional contínua. Na Bíblia Sagrada, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Como Sara obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vós sois filhas, se fizerdes o bem e não temerdes nenhum espanto. O apóstolo nos explica que as mulheres podem se tornar filhas de Sara se fizerem o bem e não tiverem medo de nenhum espanto. Outra tradução da palavra espanto é intimidação. Homens e mulheres estão sujeitos a várias formas de pressão emocional. Por exemplo, ceder involuntariamente à excitação intensa do desejo sexual pode abrir a porta para um espírito de luxúria. Fantasias sexuais e assistir a filmes obscenos podem ter o mesmo efeito. Eles aproveitam essa oportunidade para entrar. A partir desse momento, a pessoa jovem é submetida ao espírito de luxúria, que é contrário ao seu caráter. Pode ser também um repentino fluxo de emoção, ou pode ser uma pressão constante e implacável. Um homem ou uma mulher pode perder o emprego e ficar desempregado por meses. Isso pode fazer com que eles fiquem pensando na incapacidade de sustentar a família, afetando-os de várias maneiras. Por exemplo, um comentário das crianças pode provocar uma explosão de raiva, abrindo uma oportunidade para o espírito da ira entrar. Esse período sombrio de tristeza também pode abrir a porta para um espírito de desespero. Um pai ou mãe que busca proteger seus filhos de problemas reais ou imaginários pode projetar um espírito de ansiedade na criança, até que o espírito maligno tome conta dela. Existem várias formas de pressão e choque aos quais as pessoas podem ser submetidas. No entanto, essas poucas ilustrações podem alertar sobre essa forma de ataque e ajudar a construir defesas contra ela. Número 2. Outras influências pré-natais negativas. Outras forças malignas também podem afetar uma criança antes mesmo de nascer. Uma mãe pode sentir ressentimento ou intensa antipatia pelo bebê em seu útero. Talvez o pai seja responsável. Uma das principais necessidades do bebê é o amor, tanto no útero quanto fora dele. Se a criança já se sente indesejada, isso expõe uma ferida de rejeição mais profunda. Muitas crianças nascem com esse espírito maligno de rejeição. O espírito de rejeição faz com que o indivíduo sinta que está incomodando as pessoas, que sua ausência é melhor do que a sua presença. O indivíduo começa a sentir que os outros o odeiam. Isso separa ainda mais o indivíduo de seus familiares e amigos e leva o maligno a planejar mais maldades contra ele. Número 3. Traumas na primeira infância. Em Tiago, capítulo 3, versículo 16, nos alerta diretamente dizendo: Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de práticas malignas.
Um lar onde há brigas constantes e conflitos amargos entre os pais cria uma atmosfera que convida esses espíritos. Uma observação que podemos fazer em todos esses exemplos é que esses problemas começam na infância. Alguns crescem com o espírito de ódio ou raiva. Número 4. Religiões falsas e antecedentes ocultistas na família. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 5, o Senhor nos adverte contra a idolatria, dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvais diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus nos adverte contra todas as formas de religiões falsas. As consequências desses pecados podem se estender por 4 gerações. Se voltarmos 4 gerações, teremos 2 pais, 4 avós e 8 bisavós e 16 tataravós. Isso totaliza 30 ancestrais. Essa conexão é enorme e não podemos garantir que nenhum dos nossos antepassados tenha participado do ocultismo ou religiões falsas. Essa influência pode começar enquanto estamos no útero. Número 5. Hábitos pecaminosos. Às vezes, um único ato pode abrir caminho para esses espíritos. A decisão de Judas Iscariotes de trair o Senhor Jesus Cristo é um exemplo desse ato. Quando ele saiu da última ceia, Lucas escreve: então Satanás entrou em Judas. Lucas capítulo 22, versículo 3. Judas abriu uma porta que não poderia mais fechar. Quando encontramos tais coisas em nossas vidas, precisamos pedir perdão a Deus. Satanás é um especialista em leis, e quando algum ato pecaminoso abriu caminho para um espírito, ele precisa ser cancelado pelo perdão de Deus. Qualquer ato de maldade deliberada abre caminho para o demônio. Existem muitos atos desse tipo possíveis, como contar uma mentira premeditada ou praticar furto. Número 6. Palavras vazias. Jesus nos deu um aviso solene. Em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, diz: eu, porém, vos digo que de toda palavra ociosa que os homens proferem, dela darão conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Você pode estar se perguntando o que são palavras vazias. São palavras que pronunciamos de forma descuidada, que não expressam nossas verdadeiras intenções. Quando questionados a respeito, muitas vezes nos desculpamos dizendo: só estava brincando, ou não quis dizer de verdade. São essas palavras que Jesus nos adverte. Nossas palavras vazias podem abrir a porta para esses poderes controladores. Uma pessoa pode dizer: estou doente e cansado, em um momento de frustração, mas não significa literalmente. No entanto, isso pode abrir as portas para doenças e fraquezas. As palavras mais preocupantes são aquelas que envolvem a morte. A morte é um poder maligno e não é sábio tratá-la de forma leviana. Em um momento de desânimo, alguém pode dizer: eu queria estar morto, ou eu estaria melhor morto. Essas palavras são basicamente convites
precisamos ter cuidado com as músicas que cantamos e com as palavras que repetimos continuamente. Muitos se abriram para esse espírito por meio da música que ouvem. Rejeite palavras malignas. Esses 6 exemplos ilustram algumas das maneiras pelas quais nossas crianças e nós mesmos podemos ser expostos à influência demoníaca. Devemos também entender que os demônios são persistentes. Mesmo que sejam expulsos, eles ainda tentarão voltar. Jesus nos advertiu sobre isso. Quando uma pessoa se entrega a Jesus como seu Senhor, pode buscar poder sobrenatural nele para manter os demônios afastados. Espero que tenha te ajudado. Você gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe. Quando você compartilha, você está ajudando a evangelizar. Eu peço a você, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, é muito importante. Deus abençoe a todos.